Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e santo, onde está teu filho, Pai, o teu ungido, Senhor, papai, o Senhor já tem preparado uma palavra no coração do teu filho, papai. Também nesta noite venha preparar os nossos corações, Senhor da glória, que a tua palavra venha cair na terra boa, papai. Nos dá discernimento, Senhor, nos dá sabedoria, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos gratos ao nosso Deus, porque Ele nos concede esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta noite, para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem trouxe o seu exemplar bíblico, abra, por favor. O Evangelho foi escrito por Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 6. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a missionária Juliana, que está aqui conosco nesta noite, as crianças, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha até comentado para ela ministrar hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Aleluia. Capítulo 28, versículo de número 6, irmãos, é perceptível o nosso cansaço físico, creio que não só dos irmãos, mas o meu também, o presbítero Paulo falando comigo bastante. Hoje foi uma correria muito grande também em casa, outro bairro que foi o dia todo sem água. Em casa sem água já sabe, né? Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Eu estou sentindo que Deus tem algo para nos entregar aqui nesta noite, tá bom? Glória a Deus. Quem achou o texto diz amém? Diz assim, só a parte A, tá bom? Ele, Mateus 28, verso 6, glória a Deus. Ele não está aqui, amém? Ele não está aqui, glória a Deus. Vamos só sempre pedir a sua atenção, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 28 do Evangelho que foi escrito por Mateus, mais precisamente, esse versículo de número 6, é uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada. É uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Haja vista que essa expressão aqui é usada para se referir a Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus foi morto, e a morte de cruz foi a sua morte unicamente para cumprir os propósitos bíblicos, unicamente para cumprir as profecias relacionadas a isso. Mas o que me chama mais a atenção é que a morte de Jesus na cruz não foi uma morte proposital. A morte de Jesus na cruz foi uma morte planejada desde a fundação do século. Interessante que hoje nós pregamos sobre tudo, nós ministramos sobre tudo, nós falamos sobre tudo, mas pouco se prega sobre a cruz de Cristo, pouco se fala sobre a cruz de Cristo. Interessante que a maioria dos que cantam sobre a cruz sabe de fato qual foi o verdadeiro propósito desse acontecimento. Interessante que muitos que falam sobre a cruz sabem de fato qual foi o verdadeiro propósito desse acontecimento. A verdade é que a maioria também dos que pregam um pouco sobre a cruz entende e sabe qual foi o verdadeiro propósito desse acontecimento. Jesus morreu na cruz do Calvário, e a morte de Jesus na cruz do Calvário foi unicamente para nos dar o direito da salvação. A maior mensagem já escrita na Bíblia, a maior mensagem já falada na Bíblia, a maior história já contada na Bíblia, não é a história de Abraão,
não é a história de Isaac, não é a história de Jacó, não é a história dos profetas, não é a história de Davi, não é a história dos sacerdotes. A maior história já contada na Bíblia Sagrada é a história da cruz do Calvário. Tanto é que quando nós lemos a história de Davi, nós vamos ver muitos acontecimentos extraordinários, mas não tanto quanto foi os acontecimentos que aconteceram enquanto Jesus estava pendurado no madeiro. É interessante que muitas religiões se levantam, muitas seitas se levantam, muitas pessoas se levantam para falar tantas e tantas histórias sobre a cruz. Tanto é que eu sei de aproximadamente 5 mentiras que nos contaram a respeito da cruz. 5 mentiras que nos falaram, que nos declararam e que nos contaram a respeito da cruz, que até hoje são pregadas por muitas religiões. A primeira mentira que nos contaram sobre a cruz do Calvário é que Jesus não morreu na cruz. A primeira verdade, a primeira mentira que nos contaram sobre a cruz do Calvário é que Jesus não morreu na cruz. Eles querem a todo custo, eles querem de toda maneira nos convencer que na verdade Jesus não morreu no alto da cruz, que Jesus desmaiou. E a mentira que eles pregam é que Jesus desmaiou na cruz e acordou do desmaio quando estava no túmulo. Mas isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Jesus morreu no alto da cruz do Calvário. A segunda mentira que nos contaram é que não foi Jesus que morreu na cruz. Eles pregam que foi Judas que morreu na cruz. Eles pregam que foi Simão o Cirineu que morreu na cruz. Eles contam que até mesmo foi o próprio Pedro que morreu na cruz, mas não foi Jesus. Isso é uma mentira, porque a Bíblia ela é bem clara em dizer que foi Jesus de Nazaré, rei dos judeus, que morreu na cruz do Calvário. A terceira mentira que nos contam sobre a cruz é que no processo da via dolorosa, Jesus vai transportar toda a cruz. Isso aqui é tentar invalidar o propósito, porque quando nós estudamos sobre a cruz, nós vamos ter uma quantia exata sobre o peso da cruz que Jesus foi crucificado, uma vez que a cruz era dividida em 2 partes. A primeira parte era o patíbulo da cruz, as hastes onde as mãos iam ser fincadas. A segunda parte da cruz era o pedical, a parte mais alta, onde ficava cravada no chão. Esses elementos aqui, o patíbulo pesava cerca de 70 quilos e o vertical da cruz pesava aproximadamente 40 quilos. Então, somando tudo, nós vamos ter uma quantia de 110 quilos. Então, na natureza humana, que foi o processo em que Jesus passou pela crucificação, seria impossível Jesus carregar toda a cruz, porque aqui ele não está na sua natureza divina, ele está na sua natureza humana. E o processo antes da cruz foi mesmo tanto quanto doloroso quanto o processo de estar na cruz. Jesus, no Getsemane, ele passou por todo o processo da cruz antes de chegar na cruz. A diferença entre o Getsemane e a cruz é que no Getsemane o sofrimento de Jesus foi um sofrimento em secreto. Ele sofreu em secreto. E na cruz o sofrimento de Jesus foi um sofrimento no público. Todos viram o que Jesus enfrentou. Então mentiras foram contadas, mentiras foram elaboradas a respeito da cruz, unicamente para tirar o principal propósito, porque na cruz, Jesus sendo crucificado e morto, para alguns ele estava perdendo, para alguns ele estava sendo derrotado. Mas a verdade é que mesmo calado, mesmo sofrendo, mesmo sendo chicoteado, Jesus ele consegue 3 grandes vitórias que ninguém na face da terra foi capaz de conseguir, foi capaz de conquistar. Jesus morrendo na cruz, ele vai vencer a morte.
vencida por Jesus na cruz. A morte é vencida por Jesus no Calvário. Lembra de Paulo, quando ele escreveu carta aos Romanos, ele chegou a dizer que a batalha foi travada na cruz e a vitória foi de Jesus. Ele brada dizendo: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Aí Paulo brada dizendo: travada foi a batalha na cruz e a vitória foi de Jesus. Então, morrendo na cruz, ele alcança a vitória sobre a morte. Segundo, morrendo na cruz, Jesus alcança a vitória sobre o pecado. Ele venceu o pecado. Por quê? Porque desde o seu primeiro dia de nascimento até os 33 anos de idade, Jesus não pecou. Jesus não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou aqui na terra. Todos os homens de Deus que passaram por essa terra pecaram. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Elias pecou, Eliseu pecou, Davi pecou, Moisés pecou. Todos esses homens pecaram, conheceram o pecado. O único que não conheceu o pecado foi Jesus. Enquanto o pecado derrubava todos os homens na terra, enquanto o pecado derrubava todas as mulheres na terra, enquanto o pecado conseguia vencer homens e mulheres considerados homens e mulheres de Deus, o único que na cruz do Calvário, morrendo morte de cruz, pôde bater no peito e dizer: eu venci o pecado, foi Jesus. Ele venceu o pecado. E terceiro, por último, Jesus vitória. Ele ergue a bandeira, ele ergue o troféu, e é o único que pode bater no peito dizendo: eu venci Satanás. Deixa eu te contar um segredo. É mentira de alguns pregadores, é mentira de alguns pastores, é mentira de alguns até teólogos, quando afirmam que Satanás fez festa no inferno quando Jesus estava indo para a cruz. Isso é mentira. Nunca houve isso. Nunca aconteceu isso. Satanás nunca fez festa no inferno quando Jesus estava na cruz, porque Satanás fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Satanás não teria que Jesus fosse para a cruz, irmão Francisco, porque Satanás sabia que, mediante uma profecia liberada em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, o texto diz que Deus vai dar uma sentença para a serpente que engana a mulher. A serpente que enganou a mulher chamada Eva. E o texto diz que quando Jesus desce no jardim do Éden, que ele vai liberar a sentença para o homem, para a mulher. Por último, ele olha para a serpente e diz: a sua sentença será essa: andarás rastejando pela terra, e da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Desse dia em diante, Satanás não teve mais paz no inferno, porque todos os homens que nasceram na terra, ele ficava imaginando que seria esse homem que iria esmagar a sua cabeça. Mas a Bíblia diz que quando Jesus nasce, ele começa a realizar milagres extraordinários, quando ele morreu na cruz do Calvário, que a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito e expirou. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas do inferno, e descendo às partes mais baixas do inferno, o que a Bíblia chama de Sheol, Hades ou inferno, tumba, lá embaixo, o texto diz que ele desceu e tomou primeiro a chave da morte e segundo a chave do inferno. Agora olha que interessante, Deus tem o controle sobre a vida. quando ele toma a chave da morte, ele pega a vida do homem e coloca nas suas mãos. O homem só morre no dia que Deus quer. O homem só parte dessa para maior no dia que Deus quer. No dia que Deus quer. Ou andando de avião, ou andando de carro, ou andando por dentro dos mares. Quando chega o dia estabelecido por Deus, o homem morre. Lembrando que a única sentença que nós temos, é a única aliança que o homem faz é com a morte. O apóstolo Paulo escreveu isso. A única certeza que o homem tem depois da vida é a morte. Nasceu, a única certeza é a morte. Porém, tudo está no controle e nas mãos de Deus. Ele toma a chave da morte. Segundo, ele
ele vai caminhar pela via dolorosa. No Getsemane, ele vai enfrentar o processo mais doloroso, que é o processo de ver a cruz, mas é o processo de ver a cruz em público. E o texto diz que naquela mesma noite, soldados apareceram para prender Jesus. E prendendo Jesus, a Bíblia vai nos declarar que Jesus está sendo conduzido para a casa de Pôncio Pilatos. E na casa de Pilatos, junto com Anás e Caifás, sumo sacerdote daqueles dias, a Bíblia diz que Jesus, ele tem que sofrer alguns julgamentos. E a única acusação que tinham sobre Jesus aqui era que Jesus se declarava ser o Messias. Aí a Bíblia diz que Pilatos, ele tira o seu corpo, ele retrocede, e ele não tem culpa sobre a morte de Jesus. Mas há uma multidão na frente do palácio que gritava com grande veemência, dizendo: crucifiquem Jesus. Jesus vai passar por uma sentença que nós conhecemos entre os judeus, chamada de quarentena. Ele vai sofrer 40 chibatadas, 40 chicotadas, antes de ir para o alto da cruz. E das 40 chicotadas que Jesus toma, o seu corpo vai perder uma média de pelo menos 2 litros de sangue. Então naquela noite, Jesus não dormiu como nas outras noites. Naquela noite, Jesus desmaia. Ele vai desmaiar. Enrolaram o corpo de Jesus em uma tira de pano. O corpo estava todo aberto pelas chicotadas. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, ele é condenado à morte de cruz. É aqui que está o mistério, porque a morte de cruz aqui só era dada, a sentença de cruz só era dada para o pior bandido da época, para o pior ladrão da época, para o pior marginal da época. Então quando Jesus foi condenado à morte de cruz, ninguém conseguiu entender como pode um homem que se diz Messias, que se diz enviado por Deus, sendo tratado como marginal, sendo tratado como bandido. Só que é aqui que está o mistério, porque quando ele é condenado à morte de cruz, a primeira coisa que fizeram foi pegar o patíbulo da cruz, 70 quilos. Agora imagina comigo, o homem na sua natureza humana, já com menos 2 litros de sangue no seu corpo, perdido na noite anterior, ele está todo machucado, ele anda com dificuldade, mas mesmo assim colocaram sobre as costas dele o patíbulo da cruz, uma asta de madeira pesando 70 quilos. Agora olha que interessante para os irmãos entenderem essa cena. A cruz, quem fabricava, um dos que trabalhavam com esse tipo de material, madeira, era José, o pai de Jesus. Alguém chegou para José e mandou ele fabricar uma cruz. Deram medidas para ele, deram tamanhos para ele, deram comprimentos para ele, e a ordem que deram para José foi: não lavre a cruz. Essa expressão lavrar aqui é como se dá acabamento. Todo mundo sabe, quando se trabalha com madeira, você tem que lixar, você tem que preparar ela, porque a madeira fica umas espécies de pequenos gravetos que se entra no corpo, dói, causa feridas. Só que essa cruz aqui não mandaram lavrar, não foi lavrada. E para quem era essa cruz aqui? Essa cruz aqui era para Barrabás, um dos piores bandidos daquela época. Só que no dia do julgamento, quando colocaram Jesus de um lado e Barrabás do outro, e mandaram escolher qual dos dois ser livre da sentença de cruz, gritaram para livrar Barrabás. Agora olha que interessante, Barrabás foi livre, Jesus foi condenado, e a Bíblia diz que Jesus, sendo condenado, ele vai ficar com a cruz de Barrabás, uma cruz que alguns afirmam ser um pouco maior, porque Barrabás era maior que Jesus. Jesus está levando o patíbulo por aproximadamente 300 metros, a chamada Via Dolorosa, e enquanto ele está caminhando 300 metros, a Bíblia diz que no meio do caminho encontraram uma coroa de espinho, de um espinheiro Ciro, que era muito comum na Via Dolorosa. Pegaram esses espinheiros, e alguns afirmam que os espinhos daquela coroa mediam aproximadamente 15 centímetros. Colocaram sobre a cabeça de Jesus e vieram com uma espécie de madeira e bateram na cabeça de Jesus. Quando bateram na cabeça de Jesus, os espinhos entraram nas suas fontes e eles começaram a sentir dores inimagináveis. A Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus vai parar 14 vezes, 300 metros, 14 vezes ele para
chicote de 12 pontas, e em cada ponta do chicote 2 elementos: chumbos e osso seco de carneiro. Chumbo para abrir o corpo, e osso seco de carneiro entra, retalha e causa golpes. Agora olha que interessante, cada vez que Jesus caía 14 vezes, um soldado vinha com 12 pontas e açoitava as costas de Jesus, até que a Bíblia vai nos declarar que Jesus não aguentou mais carregar a cruz. Então um homem chamado Simão, e Simão, a expressão é usada para ele como Simão Cirineu. Cirineu é todos os habitantes de Cirene, uma região da África. Então nós temos a ideia que esse homem aqui era um homem grande, forte e negro. Ele estava vindo do campo, do trabalho, e quando ele passava pelo aquele percurso, constrangeram ele a carregar a cruz. Ele não carregou a cruz porque ele queria, ele não carregou a cruz porque sentiu pena, ele carregou a cruz porque tinha muitos soldados com chicote na mão, dizendo: ou você carrega ou você apanha. Aí ele levou a cruz até o alto do Gólgota. Eu já encerro. E quando chegou no alto do Gólgota, a Bíblia diz que colocaram Jesus sobre a cruz. Mas ali, aproximadamente 3 cravos de 12 centímetros. E os historiadores afirmam que eles colocam Jesus deitado sobre a cruz e vão no pulso de Jesus e batem os cravos com um martelo para pregar na cruz. Agora para mim, para colocar o primeiro cravo foi fácil, para colocar o primeiro cravo deu até certo, mas para colocar o segundo, como a cruz não era dele e a cruz que era de Barrabás era um pouco melhor, para a segunda mão chegar no lugar exato, tiveram que puxar as mãos de Jesus. E o historiador afirma que puxaram tanto que os cravos que estavam no pulso começou a rasgar as mãos de Jesus, até chegar na posição de prender a outra. É o sofrimento que Jesus está tendo para cumprir o propósito pela minha e pela sua vida. Prenderam o segundo prego, e o texto diz que colocaram os pés um por cima do outro e bateram o terceiro prego nos pés de Jesus. Levantaram a cruz, e quando a cruz caiu no buraco, os pregos que estavam ainda no pulso desceram para as palmas das mãos de Jesus. Jesus já poderia ter morrido ali, Jesus já tinha tudo para ter morrido ali, mas o propósito tem que se cumprir, o propósito tem que ser estabelecido. E qual é o propósito? Morrer no alto da cruz. Olha para mim encerrar. A Bíblia diz que depois de tudo isso que Jesus enfrentou, que ele vai ser crucificado, que ele passa pelo ato da crucificação, depois de 7 mistérios acontecerem. E eu não tenho tempo aqui para falar dos 7 mistérios. O sol parou de brilhar por 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde. Houve trevas sobre toda a terra, o véu do templo se rasgou, as rochas tremeram, os mortos ressuscitaram e começaram a andar pelas ruas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas para mim chegar no texto que nós lemos, olha só que interessante. A Bíblia diz que pegaram o corpo de Jesus e levaram para a tumba, e levaram para a sepultura. E quando colocaram o corpo de Jesus na sepultura, todos os dias de manhã, pelo menos 3 mulheres, 3 Marias se levantaram no sábado de manhã e foram ungir o corpo de Jesus, passar perfume para que o corpo não entrasse em estado de decomposição. Elas foram de manhã, ungiram o corpo de Jesus, mas o texto diz que quando elas foram no domingo de manhã, Jesus morre na sexta-feira, mas quando elas foram no domingo de manhã, o texto diz que a única coisa que elas encontraram foi a porta do túmulo removida, a pedra. Elas não tiveram coragem de entrar, correram para avisar os discípulos. Aí a Bíblia diz que os discípulos vieram desesperados até o túmulo de Jesus, e quando chegaram no túmulo de Jesus, viram que não tinha mais nada, viram que não tinha mais ninguém, voltaram para casa. E Maria permaneceu ali, e quando ela olhou para a pedra que estava removida do túmulo de Jesus, tem um homem assentado na pedra, tem um anjo assentado na pedra. Aí a Bíblia diz que Maria olha para o homem que está assentado na pedra e pergunta: aonde colocaram o corpo do
morreu agora na terra, ele nem está no inferno e nem está no seio de Abraão. Enquanto a morte está conversando, Jesus está descendo as partes mais baixas para nos dar vitória. Ei, irmão, você tem um motivo para dar glória a Deus. Você tem um motivo em vir para a igreja. Você tem um motivo para adorar. Você tem motivo para levantar todos os dias de manhã, dobrar os joelhos e dar graças a Deus pela sua vida. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E sabe o que é isso aqui? Se Ele não ressuscita, nós estávamos condenados. Se Ele não ressuscita, a sentença já estava dada. Se Ele não ressuscita, por conta do pecado de Adão, a igreja estava condenada ao inferno. Nós estávamos condenados à perdição. Mas Ele desceu, morreu na cruz, ressuscitou e nós temos direito à salvação. Só quem acredita dá um brado de glória por essa palavra. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Oh, maravilha. Oh, Ebaia, Súria, Uribe da Calabaxa da Arábia. Ebaia, série ficando, né? A igreja é uma igreja lavada. É uma igreja remida pelo sangue do Cordeiro. Olha para mim. Enquanto muitos estão aí no mundo, enquanto muitos estão adorando a Satanás, esse período de carnaval que passou foi o pior período de toda a minha vida. Eu já vi coisas muito extraordinárias. Eu já vi coisas que deixaram os meus olhos abertos. Eu já vi coisas que me deixaram sem acreditar. Mas eu juro para você, nesse carnaval agora, eu nunca vi tanta miséria. Eu nunca vi tanta desgraça. Amigos que saíam de noite e não voltavam de manhã, ficavam por lá mesmo e só voltavam dentro de um caixão para ser enterrado. E a igreja permaneceu de pé. A igreja permaneceu firme. Você percebeu que a sua casa não caiu nesse carnaval? Percebeu? Você percebeu que os seus filhos permaneceram na presença? Você percebeu que seu marido não foi para as drogas? Você percebeu que você não saiu da presença? Você percebeu que mesmo o barco balançando, você continuou dentro do barco e não pulou? Por quê? Porque Ele morreu para nos dar vitória. E Ele ressuscitou para garantir a vitória dada por Ele. Levanta a mão e dá glória a Deus. Curva a sua cabeça e deixa eu orar com você para a gente encerrar. Oh, Espírito Santo de Deus. Amado da minha alma, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos ao teu santo nome. Ó Pai, porque o Senhor morreu na cruz e passou por tudo isso, só para nos dar vitória, só para nos garantir a nossa salvação, só para que hoje nós estivéssemos aqui dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. Ó Deus, nós rendemos graças ao teu santo nome, porque só o Senhor merece tudo, ó Pai. Toda honra seja dada a ti, toda glória seja